Saúdo a todos na paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 24. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 24. É o texto que fala sobre alguns sinais que antecederão ou que antecedem este momento que haveremos de participar que nós acabamos de cantar. Mateus capítulo 24, versículo 3 a seguir diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele respondeu: Observe que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é propriamente o fim. Ainda se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá também fomes e terremotos em vários lugares. E isto é apenas o princípio das dores. Ainda sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amados, o que nos reserva o futuro? Para onde estamos indo? Quando chegaremos ao fim dessa jornada? Espera-nos a paz ou a guerra, a prosperidade ou a adversidade? São perguntas que vez por outra ressoam em nossa mente. E as pessoas, os homens, não sabem de que lado deverão voltar-se. As nações estão perplexas. E a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, tem a resposta certa. Deus conhece o fim, desde o início. E o Senhor escreveu a história com antecedência. E chamou isso de profecia. No Velho Testamento tem 1527 referências que fazem menção da volta de Jesus. No Novo Testamento, 318 que fazem menção da volta do Senhor. Convenhamos ficar com as palavras de Paulo em Filipenses 4 e 5. Perto está o Senhor. E Jesus estava falando algo mais ou menos assim. Quando os discípulos se aproximam dele e Jesus, nós acreditamos que tu has de voltar.
nós cremos que tu há de vir novamente. Agora Jesus fala aqui só para nós. Quando será a tua volta? Quando será o fim de todas as coisas? Senhor, quando findará os séculos? Quando acontecerá a consumação de tudo? E Jesus os chama e diz assim: olha, desse dia e hora, o Pai sabe. Mas eu vou antecipar a vocês algumas coisas. Eu vou dar a vocês algumas dicas de coisas que quando começarem a acontecer, ei, ficai em alerta. Está chegando o dia da minha vinda. Eu não direi o dia exato, mas eu vou passar a vocês todo o script. Eu vou passar a vocês tudo que haverá de acontecer. E quando estas coisas estiverem acontecendo, ficai alerta, porque eu estou próximo de voltar para arrebatar vocês. E os discípulos ficaram ali atentos, os escritores dos evangelhos mais atentos ainda, para escrever o que Cristo dizia. E Cristo começa a falar de sinais e divide os sinais em várias áreas. E Jesus começa abordando os sinais na esfera religiosa. Era como se Jesus quisesse dizer, dentro da esfera religiosa, acontecerão duas coisas. A primeira delas é que surgirão falsos cristos. Claro que antes de Jesus, alguns salvadores haviam aparecido. Desde Siddhartha Gautama e vários outros haviam aparecido. Mas Jesus estava falando agora que surgiriam pessoas que se passariam por Ele mesmo. E que enganariam não a poucos, a muitos. Nos últimos 70 anos, mais de 1.100 líderes religiosos já se apresentaram ao mundo como sendo Cristo. Os mais conhecidos aqui para nós, do nosso Brasil, lá de Indaial, Santa Catarina, surge um cara, Álvaro Thaís, e se apresenta como Henrique Cristo. Quando esse cara veio a Fortaleza a primeira vez, eu ainda era adolescente e fiquei super empolgado. Eu quero ver Jesus. Fui à Praça José de Alencar e vi um homem que não se parecia nada com o Cristo do Evangelho. Mas aí as coisas não se acomodaram. Os relatos e os sinais de Jesus teriam que acontecer. E aí em 1946 nasce um cara, José Luiz de Miranda, um porto-riquenho. E ele se apresenta como a encarnação do Verbo de Deus entre nós. E depois você pode procurar no YouTube, ele se apresenta como Jesucristo Hombre. E quando eu fui assistir o vídeo da vinda dele ao Brasil, lá em São Paulo, eu confesso aos irmãos que meu coração arrepiava-se, não pelo que ele dizia, mas por eu ver as Escrituras se cumprindo. O pastor que dirigia o culto lá em São Paulo,
quando foi apresentar o Jesus Cristo homem, ele no micro, irmãos, isso está na internet, todos podem ver. Ele começa a usar as palavras, e agora convido para falar a todos. O Senhor e Criador de toda a terra, a quem nós prestamos honra, reverência e adoração para sempre, recebamos Jesus Miranda, Jesus Cristo homem. E as pessoas se prostrando diante dele. Ele é o fundador da igreja Crescendo em Graça. E aí Cristo diz que ainda na esfera religiosa apareceriam falsos profetas. Jesus previu que falsos ministros do evangelho agiriam de modo errôneo, desviando a mente e o direcionamento da palavra de Deus ao coração das pessoas. Hoje existem pastores que ensinam a reencarnação como meio da salvação, só com o objetivo de anular a cruz de Cristo. Pastores. Outros ensinam o perdão por meio da regressão. Há aqueles que defendem a salvação mediante trocas de finanças. E Paulo dizia, igreja, mas o Espírito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de espíritos, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência. E quando ele foi escrever a segunda epístola a Timóteo, ele não tem o assunto por encerrado, abre o capítulo 3 falando quase que a mesma coisa. E parece que eu vejo ele dizendo, Assembleia de Deus Bela Vista em Fortaleza, abre aspas, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, pois haverá entre vós homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, a mães, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. E Paulo pega pesado. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites que amigos de Deus, tendo aparência de santo, mas negando a eficácia dela. E um dia me convidaram para ir na igreja de um desses caras, e eu disse que não ia. Me perguntaram por que eu não ia se eu era tão amigo dele. Porque Paulo termina dizendo no versículo 5, destes, afasta-te. E aí aparece Charles Taze Russell e arrebanha um monte de russelitas, as testemunhas de Jeová. E agora por último apareceu um cara chamado Neemias Marien, um pastor presbiteriano, pastor de uma igreja extremamente renomada em nossa nação, a qual nós respeitamos por ser uma igreja mais que centenária, formado em teologia pela Faculdade Presbiteriana de Campinas. Neemias Marien resolve teologia, se forma,
Torna-se professor teológico, pastor de uma mega igreja presbiteriana em Campinas. E depois que ele tem o rebanho na mão, ele se declara homossexual e passa a defender o homossexualismo usando a própria Bíblia. Ah, pastor. Não, irmãos. A 4 quilômetros aqui desse templo, aqui na rua André Chaves, no bairro Jardim América, número 524, eu fiz um trabalho em ciências da religião e fui pessoalmente com a equipe lá. CCNE, Comunidade Cristã Nova Esperança. Uma igreja para gays, travestis e lésbicas. Onde travestis ficam em pé e são usados em profecia. Onde gays oram por cura. Fazem orações muito mais impactantes do que a que fizemos aqui hoje. Aqui no bairro Jardim América. Eu não quero ser deselegante. Eu espero que o culto de hoje não esteja sendo transmitido. Está? Já falei. Já comecei, agora eu tenho que falar. Uma das pregadoras de maior repercussão no nosso Brasil, Lana Holder. A maior pregadora entre as mulheres da nossa nação. Pregadoras do Congresso Gideões de Camboriú. Milhares de DVDs. Milhares de livros vendidos. Igrejas superlotavam para ver Lana Holder pregar. Poucas vezes vi alguém pregar com tanta eloquência e conhecimento como esta mulher pregava. Deixa esposa e 2 filhos. Casa-se com uma mulher. E abre uma igreja para lésbicas também em São Paulo. E o que dizer daqueles que surgiram em nosso meio? E o que dizer daqueles que provocam um mal-estar no coração das pessoas, gerando confusões na mente daqueles que ainda não estão 100% abalizados na palavra? E aí Cristo começa. Quando vocês perceberem estas coisas, porque perto está o grande dia de eu voltar. E aí Jesus agora sai de sinais na esfera religiosa. E fala de sinais em cima, no céu. Quando você lê Lucas capítulo 21, rapaz, detém-se no versículo 25 e 26, tem lá palavras extremamente importantes. Olha o que está escrito. Haveriam coisas espantosas e grandes sinais no céu. Coisas o quê? Tornados. Foi que já ouviu falar disso, gente? Eu fico imaginando Pedro, o que é tornado? O que é tsunami? Vocês não souberam. Mas nós que estamos vivendo a geração do arrebatamento, presenciamos estas coisas. Verdade ou mentira? Discos voadores, OVNIs. E aí Cristo sai também de sinais na esfera do céu e fala de sinais na esfera terrena. Terremotos,
Às vezes a gente fica, por morarmos no Brasil, isso aqui pra gente quase que não existe. Alto lar. Para eles também não existiam. E de repente, Jesus falando de terremotos em Jerusalém. Ele está lá no Monte das Oliveiras e fala de terremotos em Jerusalém. Está brincando, né, Jesus? Esse cara é um louco, por isso que o mataram. E aí no século XV, contabilizaram 174 terremotos. No século XVI, 253, depois 378, depois 640, e no século XIX, 2.219 terremotos. E só no século passado, mais de 6.000 terremotos. Secas, catástrofes ecológicas. Onde foi que já se viu? Nós, seres humanos, propositalmente, conscientemente ou não, mas propositalmente, destruímos o planeta. Gente. A água potável está acabando. E dizem que a próxima guerra não será por causa do petróleo, mas por causa da água. Seca, aqui tudo bem, mas seca em São Paulo virou até piada. Sim ou não? Tsunamis ao redor do planeta. E Cristo também fala de sinais na vida política. Guerras, conflitos armados. Será que já esquecemos da Primeira Guerra Mundial? Da Segunda Guerra Mundial? Nos últimos 40 anos, já ocorreram mais de 100 conflitos armados entre nações. Já esquecemos da Guerra de Kosovo? Dos conflitos do Oriente Médio? Já passou da nossa memória o que aconteceu com o Afeganistão, com o Iraque? Já esquecemos dos ataques de Madrid, de Londres e agora a França? Ou está todo mundo só cantando e ninguém está vendo o cumprimento das Escrituras? Ou estamos brincando e não estamos vendo isto acontecendo, como diz minha mãe, tintim por tintim? A formação de blocos econômicos. Hoje os países não são mais divididos em fronteiras, são em blocos. Isso é a preparação para a encenação do anticristo, gente. A Europa tem uma só moeda há tempos. A América do Sul já tem o Mercosul. Será que nunca ouviram falar de G20, de G8? Em poucos dias, aguardem. Em poucos dias, o mundo será uma só nação e governada por um só homem. A Bíblia chama-o de anticristo. O ex-secretário-geral da OTAN, Paul Henri-Spaak, disse, e eu imprimi o que ele disse. Olha o que ele disse na reunião da OTAN. Não queremos mais comissões de estudos. Já temos comissões demais. O que nós queremos agora é um homem com estatura suficiente para conquistar a lealdade das pessoas e tirar-nos desse lamaçal econômico em que estamos afundando. E ele concluiu dizendo que apareça esse homem, seja ele Deus ou demônio, que nós o receberemos. Quem disse isso, como a gente fala aqui no Ceará, não foi um mané qualquer não, gente. São homens que lideram o mundo. O Dr. Ralph Barton disse que está em elaboração na ONU o governo de um mundo só.
Quer gostemos disso ou não, estamos mudando para o governo de um mundo só, fecha aspas. E Deus, o Criador do universo e de todas as coisas, já disse através de João em Apocalipse 17:13, tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Deus está afirmando que no desenrolar dos últimos dias, no desenrolar dos últimos lances da história mundial, uma elite do poder será tomada por uma ideia fixa, comum, que liderará todas as pessoas no mundo inteiro. É por isso que você está ouvindo muito a expressão nova ordem mundial. É a tendência mundial. É a formação de grandes blocos econômicos e não mais fronteiras de países. A comunidade dos Estados Independentes, antiga União Soviética, Canadá, Estados Unidos, México não, agora é NAFTA. Brasil, não, é Mercosul. As Américas, tigres asiáticos, não, agora é ALCA. E o plano consiste em incentivar e fortalecer para que esses blocos, no segundo passo, possa promover a fusão de todos num só bloco mundial e com um governo só. Esse Davi é um louco. Disseram a mesma coisa com Cristo há 2000 anos atrás. É a tentativa de ressuscitar o fracassado Império Romano. Ah, se vocês frequentassem o seminário de teologia aqui às quartas-feiras para a gente conversar mais francamente. E aí Cristo chega fechando algumas coisas, sinais na vida econômica. E ele fala de fomes. 40% da população mundial vive em extrema pobreza. 7 bilhões de habitantes e 1/3 é malnutrido. 9% das crianças morrem de fome. E o cereal está acabando. Pestes? Doenças? Gente, eu não sou velho não. Mas eu era criança, eu ficava gripado, minha mãe fazia um chá de eucalipto. Meia hora depois, eu já estava cheio do gás. Hoje, fica gripado. Você vai para qualquer hospital e a gripe não te deixa. Você toma tudo que é remédio, parece que estamos ficando mais frágeis ou as doenças mais fortes. Hoje só dengue tem 4 tipos. E aí aparece na África uma ebola. Uma febre que tira a vida de um ser humano em menos de 24 horas. E todo mundo pensava que a pior doença do mundo seria a AIDS. E falando em AIDS, aqui no Brasil, o número mais que dobrou. Eram 165 mil e agora são 353 mil aidéticos declarados em tratamento. E aí Jesus fala de sinais na vida moral, aumento e por se multiplicar há homicídios, latrocínios, estupros. Às vezes eu tenho medo de andar em Fortaleza. Às vezes eu tenho medo de andar nas ruas de onde moro. Pastores são assassinados. Padres. Caris. Qualquer pessoa. Ninguém mais consegue se esconder de tanta violência na nossa nação. E aliás, diga-se de passagem, Fortaleza. São mais de 5 mil municípios no Brasil e Fortaleza é a segunda cidade mais perigosa da nação. Você tem noção do que é isso, gente?
Você sabe quantas cidades existem no mundo? Fortaleza é a 7ª mais perigosa do planeta inteiro. Tu tem noção? Pais tramam a morte dos filhos. Filhos que fazem acordos para matar a mãe e o pai. Drogas, destruindo lares, famílias, sonhos. Meninas de 10 anos ficando grávidas. Hoje até a promiscuidade tem apoio legal das nossas autoridades. Será que nós não estamos enxergando isso como profecia? Será que estamos também achando que Jesus estava brincando quando falava acerca destas coisas? São 7 grandes coisas que estão prestes a acontecer. Eu não me lembro qual foi o ano, pastor Pedro Nogueira, mas eu me lembro que o senhor tirou aqui um mês. Está com 5, 6 anos. Era toda quarta-feira, eu acho, e o senhor me deu aqui para falar nos nossos cultos. Tem até uma apostilazinha que o pessoal receberam. 7 grandes coisas que estão acontecendo. Primeiro é o arrebatamento. Quer você creia ou não, quer você acredite ou não, quer você se prepare ou não, nós seremos arrebatados e ponto. O que é o arrebatamento? O arrebatamento é a vinda de Cristo, não a terra, a vinda de Cristo até as nuvens. E lá, as nuvens, ele para. Dá-se a ordem para tocar a trombeta. E todos os mortos que perderam sua vida, que morreram, crentes, todos ressuscitarão dos seus túmulos. E subirão tendo seus corpos transformados. Concomitantemente, ao mesmo tempo, os que estiverem vivos, salvos, também subirão, tendo seus corpos transformados. E os 2 grupos se encontrarão com o Senhor nos ares. Aí de lá Cristo diz que colhe-nos e leva-nos para o tribunal de Cristo. E do tribunal de Cristo, Jesus olha para nós e disse assim: eu agora vou fazer uma coisa que vocês nunca presenciaram. Eu vou levar vocês. Vocês estão alegres que estão me vendo? A igreja morta de alegre porque está vendo Jesus. Vocês estão alegres que estão vendo os anjos? A igreja morta de alegre que está vendo os anjos. Aí Jesus olha e diz assim: a alegria vai ser agora. Eu vou levar vocês para as bodas do Cordeiro. Vocês sabem o que é bodas do Cordeiro? Bodas é casamento. Vocês me chamaram de noivo até hoje. Porque hoje nós faremos uma aliança hoje eterna. Calma, eu não falei ainda, vocês já estão... Mas vocês se alegram com pouca coisa, né? Aí Cristo pega a igreja. Rapaz, Davi, salmista, teve essa revelação das bodas do Cordeiro. Ele nem sabia que era a revelação das bodas. Ele nem tinha noção disso. Mas ele viu a entrada da igreja no céu. Por isso que ele escreveu o Salmo 24. A época... E até hoje, ele nem sabe do que se trata. Naquele dia, quando ele também estiver entrando conosco, ele vai dizer: agora eu entendi o Salmo 24. Porque a igreja vai entrando, olha para cá. A igreja vai entrando e o noivo ao lado. E os anjos, todos ao redor. Pela primeira vez, os serafins vão parar de cantar Kodesh,
Kodesh, Kodesh, Yahvé Tsabaoth, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Pela primeira vez eles vão parar, porque todos eles a uma só voz vão gritar e dizer: quem é este Rei da Glória? Aquela multidão de igreja ao redor do Cordeiro, andando e cantando, de todos os pecados, de todas as épocas, foi colocado em cima de Cristo. O quinto julgamento é o juízo do julgamento de Israel. Isso aqui é outra coisa chamada Vale do Armagedon, que aí vocês estudem quando quiserem. O sexto juízo é o juízo das nações viventes, nações que sobreviveram mesmo depois da grande tribulação e do milênio. E o sexto juízo universal, a Bíblia chama de juízo final. No juízo final estarão presentes todas as pessoas de todas as épocas, desde que se deu a criação à consumação. No juízo final, quem estará no juízo final? Primeiro, Deus, que é juiz. E a Bíblia diz que Ele é juiz tanto dos vivos, quanto de quem? Dos mortos. Todos comparecerão para prestar conta diante do Todo-Poderoso. Quem trocou o nome, querendo fazer alianças satânicas, Yoxu, Yorixá, Xuxá, se não se converter, vai deixar de chamar Deus do cara lá de cima. E vai ter que se curvar diante do eterno e poderoso. Zé do Caixão, Acã, Ananias e Safira, todos vão ter que se dobrar diante do juiz eterno. E quem estudou aqui direito e entrou na área de um julgamento sabe que além do juiz tem os juízes auxiliares. A igreja. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não julga agora ninguém não, irmão. A autoridade de julgamento Deus só te dará no juízo final. Não julgue ninguém agora. Você vai julgar no juízo final. Os santos do Antigo Testamento, os nossos irmãos que se foram. E aí tem também os oficiais de justiça. São os oficiais que executam as obras da justiça, os anjos de Deus. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos. E eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo. E os que cometem iniquidade lançá-los-ão na fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 3. E o Senhor dirá: fiquem de pé as testemunhas. As testemunhas? As testemunhas são os livros. Existem na Bíblia 8 livros que serão abertos no juízo final. O livro dos pensamentos. O livro da consciência. O livro das obras. O livro das lágrimas. O livro da maldição. O livro das palavras. O livro do corpo. E um a um será aberto. E o último livro a ser aberto é o livro da vida. E Deus mandará que o livro da vida seja lido, para que todos testemunhem que quem não for achado no livro da vida será lançado para o lago de fogo. Quem ainda estará no juízo final? E eu estou concluindo: os réus.
Quem são os réus? Os anjos caídos. Os anjos que se rebelaram naquele dia prestarão conta. 2, os pecadores. Os pecadores de todas as gerações estarão também no banco dos réus. E quem são os pecadores? O Espírito do Senhor disse a João. E quando ele foi escrever a lista dos pecadores, ele disse: estarão naquele dia os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e os mentirosos. Tímidos não é a pessoa tímida assim, encabulada. Não. Tímidos são aqueles que se acovardaram e negaram a sua fé. São pessoas que se intimidaram diante das perseguições. São pessoas que negaram a sua fé diante de sofismas e de ideologias que surgem em nossos círculos acadêmicos, negando Deus, sua palavra e a antropologia bíblica. Pessoas que se entregaram a esse tipo de pensamento e que negaram a palavra de Deus que um dia receberam. Tímidos, negaram a fé. Você vai prestar conta no juízo final. Incrédulos são os que rejeitaram a Cristo, como ateus, blasfemadores, abomináveis. Quem são os abomináveis? Relações bestiais, homossexualismo, e aí vai, homicidas. E eu achava que o homicida era o cara que matou o outro. Se você souber que no grego homicida, que vai estar no trono branco, não é esse que matou o outro. Esse homicida, rapaz, é o de 1 João 3,15. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. Se engane não, meu irmão, que vai ter de crente no juízo final. Idólatras. Mas fiquem tranquilos. Mas a igreja comprada e lavada, isso é um hino antigo, viu? Mas a igreja comprada e lavada no sangue de Jesus, amparada está. Eu falei tudo isso para que vocês atentem para uma coisa. Jesus está perto de voltar para arrebatar a sua igreja. Eu sei que isso não é um tema tão empolgante assim. Eu sei que isso não é um tema que venda DVD e que arranque aplausos. Mas essa igreja ainda tem compromisso com a palavra do Eterno. Mas Deus nos deu líderes que ainda resguardam esse rebanho com a palavra de Deus simples e pura. Nós não precisamos de sensações, nós não precisamos de coisa nova, nós precisamos do que está aqui. O que a gente precisa é se santificar mais. Eu quero concluir essa palavra e o pastor fala, estou terminando 3 vezes, é? Então pronto, eu sou discípulo dele, então já foi. Eu quero terminar essa palavra dizendo o que eu disse, não sei se foi no ano passado, eu nem me lembro mais aqui. Eu estava em Belém, participando de um evento, né? E estávamos hospedados no mesmo hotel, e algumas pessoas, e um pastor muito antigo mesmo, não sei se ele já veio aqui, pastor Falcão. Ele era pastor em Anápolis, no estado de Goiás. No momento ali que estávamos almoçando, descontraídos e tal, e
fomos orar para almoçar, e ele disse: "Você me dá licença eu falar uma coisa?" E aí nós, claro. E ele pegou e disse: "Olha, eu estou me lembrando de uma coisa que nos obriga a sermos crentes. Um pouquinho mais." Ele fala, pastor, desembucha. E ele disse: "Eu fui pastor de uma certa igreja lá no estado de Goiás. E tinha uma irmã que foi nossa dirigente do ciclo de oração por 30 anos. Vocês sabem que nas congregações, né, tem esse tipo de trabalho. E aí essa irmã Jovelina, ficou velhinha, passou dos 70, dos 80, e diabetes, algumas doenças, e perdeu a visão. E os filhos levaram para o hospital e ela nunca mais saiu de lá. Morreu no hospital. Mas aconteceu algo que mudou minha vida. O pastor Falcão dizendo. É que um dia meu telefone toca e... "Pastor, eu sou filho da irmã Jovelina." "Pois não." "Pastor, é que mamãe, o senhor sabe, né? Ela já está velhinha e caducando a bichinha. Ela disse que Deus falou com ela ontem, dizendo a ela: minha filha, minha serva, amanhã, 3 horas da tarde, eu virei nesse hospital te buscar." E aí, pastor, ela queria lhe dar um abraço antes de partir. Ela pediu que o senhor fosse lá no hospital, que ela quer ver o senhor, mas disse que o senhor fosse antes das 3. Porque 3 da tarde, Jesus vai buscar ela. O pastor Falcão disse que quando recebeu esse recado, ele riu. Oh, meu Deus, esses crentes, rapaz. Ele disse que brincou. Mas ele disse, em consideração ao serviço que esta serva do Senhor prestou à nossa igreja, 30 anos, eu vou lá. E foi no hospital. Só que ele foi pela manhã. E aí quando ele chegou no hospital e se apresentou e entrou e... "Ô Jovelina." Aí ela: "Quem é?" "É o pastor Falcão. É o seu pastor." "Pastor, não acredito, vem cá. Cadê você?" Aí ele se aproximou, pegou na mão dela e ela, apalpando a mão do pastor: "Pastor, que horas são?" Umas 10 horas da manhã. "Mas o senhor veio muito cedo, pastor." "É porque Jesus veio me buscar 3 da tarde. Jesus veio aqui ontem e disse: minha serva, amanhã, 3 da tarde, eu vou voltar aqui para te buscar." "Pastor, senta, procura uma cadeira, senta aí, pastor." "Irmão, vou ficar aqui até 3 horas. "Fica, pastor, nunca mais eu lhe perturbo, fica aí." Pastor Falcão sentou-se e ficou lá. Deu 11 da manhã, nada de Jesus chegar. 12:00, nada de Jesus aparecer. 1 da tarde, nem notícia. 2 horas, a hora da visita. Aí os filhos foram chegando, os netos E como era a última vez mesmo, deixaram entrar todo mundo, que o leito ficou lotado. A irmã Jovelina disse: "Cadê o pastor?" "Pastor, mamãe está lhe chamando." Ele foi lá. "Pastor, o senhor trouxe a harpa?" "Trouxe." "Pastor, canta." "Canta, pastor." A irmã canta aquele junto ao trono de Deus, preparado a cristão, um lugar. Canta, pastor. O pastor abriu a harpa, começou a cantar. 2:30 da tarde. 15 para as 3. "Canta mais, pastor." E os crentes que ali estavam cantando. 3 horas da tarde. A velhinha deitada ali começa a chorar incontrolavelmente e começa a falar em línguas estranhas.
E o pastor Falcão, vendo aquilo, se alegrou no espírito. E ela: queria tanto te ver, pastor. Aí ele se abaixa e ela apalpa o rosto dele. E ela disse: pastor Falcão, olha para cima. E ele olhou: tu está vendo, pastor? E o pastor Falcão disse: irmã, me perdoe, mas eu não estou vendo nada. Ela enxugou-se as lágrimazinhas e disse: Jesus, 30 anos te pedi muita coisa na oração. Nunca mais te pedirei mais nada. Mas atenda meu último pedido. O que eu estou vendo, mostra ao meu pastor. Pastor Falcão disse, irmãos, que naquele momento ele não viu mais o forro do hospital. Ele não viu mais. Ele disse que viu o céu. E ele disse que o céu se abria e saía um grande lençol do céu. E do meio daquele lençol nascia uma mão, saía uma mão. E aquela irmã fazia assim para a irmã Jovelina. Ele ficou tão empolgado com aquela visão, que quando virou-se, a irmã Jovelina já tinha partido para o Senhor. Irmãos, está pertinho de Jesus fazer assim para nós. Os salvos sentem isso na alma. Os que têm o selo da promessa sentem isso em seu ser. Pois não estou falando de oba-oba. Estou falando do arrebatamento da igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus lhe traga paz. E em Cristo nos unamos mais ainda ao redor da cruz. Pois daqui a pouco estaremos para sempre com o Senhor.